Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada, a gente obteve o campo magnético gerado por um meio magnetizado. E agora, o próximo passo, para poder investigar completamente um problema envolvendo campos magnéticos e meios magnéticos, a gente tem que estabelecer as condições de contorno que aparecem numa interface para os campos BH. Então, vamos lá. Da mesma forma como a gente fez no caso elétrico, a gente tem que usar equações fundamentais para poder determinar essas condições de contorno. Então, primeiro, assim como a gente fez no caso elétrico, vamos pensar na lei de Gauss, e no caso a lei de Gauss magnética. Então, para usar a lei de Gauss magnética, a gente vai pensar numa interface, que tem, entre dois meios, tem a superfície que define essa interface. Então, temos superfície. E aí, pensando em lei de Gauss, a gente precisa definir uma superfície gaussiana. Então, essa superfície gaussiana vai ser alguma coisa do tipo isso aqui. Essa superfície gaussiana vai ter um elemento de área dA. Em princípio tem um certo tamanho L, mas a gente quer as coisas na interface, então a gente vai colapsar essa superfície gaussiana na interface. E aí a gente tem o seguinte: de um lado a gente vai ter um campo, tem uma certa normal 1 e tem um certo campo magnético B1. Do outro lado a gente tem uma certa normal 2 e um certo campo magnético B2. E aí, a lei de Gauss que interessa pra gente, Lei de Gauss magnética, na forma integral, nos dá isso aqui. Então, para aquela superfície a gente vai ter na superfície S1 mais essa integral feita na superfície S2 mais na lateral tudo isso na verdade é igual a zero. Mas a gente quer isso quando a gente está com os campos na interface, E aí a gente quer o limite quando a gente tem L igual a zero. No limite L igual a zero, L indo para zero, a lateral vai para zero. E aqui, como as superfícies são infinitesimais, a gente vai ficar com o seguinte: B1 escalar N1 ds, colapsou na intersecção entre a superfície gaussiana e a superfície que delimita os dois meios, mais B2 escalar N2 ds é igual a zero, de modo que já que a gente tem isso aqui também, a gente fica com B1 escalar N igual a B2 escalar N, e aí tanto faz se é N1 ou é N2, de modo que a gente, na superfície, na interface, a gente tem que B1 escalar N é igual a B2 escalar N, o mesmo N dos dois lados, e aí
essa é a condição de contorno que a gente tem para B, a componente normal, que é a componente perpendicular. Ou, né, se quiser, B1 perpendicular é igual a B2 perpendicular. Tá? Para fazer uma comparação com o que vem no caso elétrico, então vamos fazer assim, 220, e aí a gente compara com isso aqui, D1 menos D2 escalar N1 é igual a sigma. Então, a componente normal do B é contínua, a componente normal do D, em geral, não é contínua. Caso a densidade de carga superficial seja zero, aí ela se torna contínua. Tá? Então, a gente tem uma condição para B perpendicular, né? A componente normal do B. Essa é a primeira condição de contorno. Daí, para achar a segunda condição de contorno, aí a gente tem uma relação, né, que envolve, no caso, H. Então, porque a gente quer sempre condições de contorno que envolvam grandezas que são conhecidas como, por exemplo, densidade superficial de carga, né, eventualmente conhecida, e densidade de corrente, né, corrente real. Aí a gente precisa agora da lei de Ampère, só que no caso a lei de Ampère para H. E aí a gente precisa de uma outra superfície. Né? Então, pensando naquela figura ali, vamos passar para cá mesmo. Então, isso aqui a gente apaga. Aqui não precisa apagar. Que eventualmente nessa superfície a gente vai ter que considerar a possibilidade de ter uma certa densidade superficial, uma densidade de corrente, né, que acontece numa superfície. Então aqui falta mais um vetor. Temos também este vetor aqui. Precisamos desse vetor aqui. Então a gente tem o seguinte, a gente tem uma interface entre dois meios e aí a gente tem uma superfície na forma de um retângulo que a gente vai colocar aqui, vai encaixar assim. E há uma intersecção entre a superfície amperiana e a superfície que delimita os dois meios, e essa intersecção é dada por essa curva gama. Nessa superfície a gente eventualmente pode ter uma densidade de corrente, a gente pode ter corrente fluindo na superfície, por isso uma corrente descrita por K. E essa corrente eventualmente pode cruzar essa linha gama, e aí com isso a gente tem uma corrente que atravessa essa linha gama. Então uma corrente que atravessa essa superfície retangular. O vetor T é um vetor que é perpendicular à superfície retangular. Esse vetor T é tangente à superfície da interface. E aí a gente tem algumas relações entre esses vetores aí, que a gente vai precisar escrever.
Então a gente tem T, o versor T pode ser escrito dessa forma que está aqui, mas também a gente tem essa outra forma aqui, que a gente vai precisar das duas, na verdade. Então, a lei de Ampère para H, na forma integral, vai ser H escalar dl ao longo daquela curva vai ser a corrente que atravessa a superfície que tem aquela curva como borda. E aí a gente vai precisar escrever essa corrente como uma integral, só que agora a gente tem uma densidade que é uma densidade que acontece numa superfície. Então, né, é alguma coisa do tipo K escalar T feita em integral em gama. Só para comparar aqui, né? Integral de J escalar N ds. Então, quando a densidade é num volume, a gente faz uma integral de superfície. Quando a densidade é numa superfície, a gente faz uma integral numa linha. É o quanto cruza aquela linha gama ali. Bom, aí a gente também quer as coisas no limite quando L vai para zero, de modo que as contribuições nos lados verticais, na verdade, não importam. Né? Então a gente vai ter o seguinte, né? H1 escalar dl1, né? Que é a integral feita no lado de cima, mais H2 escalar dl2, nos laterais verticais não contribui, e aqui isso, né, vai ser escrito na forma de K. Então, um jeito de escrever é usando o versor T como sendo isso aqui, K escalar N1 vetorial dl1 vezes dl. Aqui a gente tem um produto misto. Então, esse pode andar para cá, esse pode andar para cá e esse pode ir para lá. De modo que a gente fica com dl1 vezes dl, escalar k, vetorial n1. E aí, isso aqui é o vetor dl1. Então, a gente pode escrever como k vetorial n1 escalar o vetor dl1. Mas na interface a gente tem também o seguinte. dl1 é menos dl2. Então, a gente fica com H1 menos H2, colocando em evidência lá, e escalar dl1 é igual a K vetor n1 e escalar dl1. E isso calculado na superfície. Então, essa é a condição 2, 2, 1. É uma das condições de contorno. Então, é um pouco mais complicada do que a gente tem, né, no caso elétrico. No caso elétrico, ela é simplesmente isso aqui. E1 escalar dl1 é igual a E2 escalar dl. Que não precisa de dl1. Usando o mesmo dl. Né? Então, a componente tangencial do E é contínua. A componente tangencial do H não é contínua em geral, a menos que K seja zero, aí ela se torna contínua, aí isso aqui fica parecido com esse, mas em geral não é assim. Então, um jeito de escrever a condição é usando essa forma aqui. Né? Então, K vetor n1 dá um vetor, esse vetor projetado em cima de dl1
né, é igual a este vetor aqui projetado em cima de DL1. Então essa é um jeito de escrever. Aí a gente tem um outro modo de escrever. E aí esse outro modo usa aquela propriedade ali. Então vamos continuar daqui. Então, pensando no DL1 lá, então H1 menos H2 escalar DL1, que é T vetorial N1, então T vetorial N1 vezes DL, que é o DL1, é igual ao outro lado. O outro lado a gente escreve daí como K escalar T dl, que era o resultado da integral que estava agora há pouco aqui. dl se cancela, então. E aqui também é um produto misto. Esse vetor pode vir para cá, esse para cá e esse para lá. Ou, como a gente tem aqui com t, esse pode ir para cá, esse vai para cá e esse vai para cá. Então, t escalar N1 vetorial H1 menos H2 é igual a T escalar K. Então essa é outra forma de escrever. Projeção em cima do vetor que é perpendicular à superfície amperiana. Né? Projeção desse vetor K em cima desse vetor é igual a projeção deste vetor aqui em cima do mesmo vetor. Tá? Então, outro modo de escrever. Então, com isso, né, a gente tem as condições de contorno. É um pouco mais complicada a condição para H. Né? A gente tem as condições de contorno, então, que os campos devem satisfazer. Lembrar que isso é na superfície. Né? Então, as condições de contorno que os campos B e H devem satisfazer, e essas condições de contorno, na verdade, são condições de contorno que ficam mesmo na situação em que você tenha campos que não são campos estáticos. Tá? Então, essas condições de contorno são condições de contorno gerais. Isso é importante. Tá? Bom, então, a parte das condições de contorno a gente resolveu. O problema agora é falar da relação constitutiva entre os campos B e H. Isso é o que a gente vai ver na próxima. Pessoal, obrigado a todos então. Tchau!